Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou falar da longevidade da casa Stark, das Crônicas de Gelo e Fogo e das possíveis justificativas para ela existir há milhares de anos. Esse vídeo é uma continuação da discussão de que se uma dinastia milenar é realista, mesmo dentro de um contexto de fantasia. Se perdeu a parte 1, o link está na descrição. Como falei, o tempo de poder dessa dinastia é de mais de 8.000! Esperei muito por uma oportunidade de usar esse meme no canal. Tenho que repetir, porque a idade da casa Stark é de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano! Vamos à primeira suposição. Stark era um título. Nos livros tem a frase recorrente de que sempre deve haver um Stark em Winterfell. Isso abre margem para a interpretação de que talvez, no passado, a palavra Stark, antes de se tornar dinastia, era um título para o Reino Norte ou a pessoa que governava o Winterfell, seja qual for a família. É uma possibilidade interessante, mas desconsidera os Stark como uma dinastia de 8.000 anos, o que não serve aos propósitos da discussão desse vídeo. A próxima suposição também faz essa desconsideração, pois pode se tratar de um engano ou exagero dos mestres por falta de informação histórica. George R.R. Martin escreve seus livros com narradores duvidosos e sempre temos que questionar as informações que são dadas. Quase tudo que vem antes da conquista de Aegon, 300 anos atrás, é meio obscuro e muitas vezes tratado como lenda. Então, a história da casa Stark é lendária e não existe comprovação sobre sua duração. Uma suposição que segue a mesma lógica é de que esse número exagerado se trata de uma propaganda para glorificar a casa Stark. Na nossa história, temos o exemplo de um texto sumério bem antigo que fala de 8 monarcas imortais que desceram dos céus e governaram a Terra por 250.000 anos. O que provavelmente não é verdade. E eles foram sucedidos por reis mitológicos que reinavam por centenas de anos cada. Esses mitos reforçavam o poder das dinastias da Suméria, pois acreditava-se que o direito da majestade era concedido pelos deuses. Então, os Starks, assim como os Lannister e os Hightower, que também têm origens lendárias, possivelmente criaram as lendas com um número bem exagerado de anos para exaltar a própria dinastia e reforçar o seu poder de governo. Nesse caso, os membros atuais da casa nem saberiam sobre a veracidade dos mitos. Novamente, essa é uma suposição, porque o Martin provavelmente nunca dará a resposta para essa pergunta. Mas vamos agora às possíveis justificativas que consideram que a casa Stark tem realmente 8.000 anos, como os casos eventuais de matrilinearidade. A linhagem matrilinear é quando o nome da família é passado pela mãe e não pelo pai. No mundo real, cada reino tinha suas regras de sucessão, mas o mais comum funcionava assim. Se uma mulher da casa Tortinhas se casava com um homem da casa Bolinhos, todos os seus filhos seriam da casa Bolinhos. Esse era um dos motivos da extinção de dinastias, quando a mulher não carregava o nome da família e não restavam herdeiros homens. Mas houve exceções na história, como a imperatriz Maria Teresa da Áustria, da casa de Habsburgo, que se casou com Francisco de Lorena. Seus filhos ganharam o nome da família da mãe, fundando a casa Habsburgo-Lorena, o ramo que surgiu para preservar a dinastia Habsburgo. Talvez, casos assim ocorreram várias vezes durante a história dos Stark, sempre que a dinastia estava em risco de extinção, e também com a legitimação de bastardos. Temos um exemplo nos livros de um casamento matrilinear com a lenda de Bael, o bardo, que se casou com uma mulher Stark e da linhagem deles descendem os Starks posteriores. Como Bael era um selvagem, não foi fundada uma nova dinastia, mas preservou-se a casa Stark através da linhagem materna. Outras ocasiões em que as mulheres carregaram o nome Stark poderiam realmente aumentar a longevidade da dinastia, mas será que o suficiente para durar 8.000 anos? Não, você é burro, cara, que loucura. Eu acredito que não, porque ainda teriam que enfrentar invasões e guerras civis que certamente aconteceriam em um período tão longo. De qualquer forma, fica a dica para você fazer suas dinastias com mais chances de durar através de linhagens femininas. No reino do meu mundo,
Tanto homens quanto mulheres carregam o nome de seus clãs, e o clã de seus filhos é decidido pela família de maior relevância do casal ou pelo status dos indivíduos em seus próprios clãs. No mundo de George Martin, por exemplo, existe Dorne, onde as mulheres também herdam as terras da família. A justificativa para essa grande diferença do resto de Westeros vem da cultura Rhoynar, que chegou a Dorne no passado e criou raízes lá. Mas voltando aos Stark, tem uma suposição que acho muito interessante, adentrando nos elementos fantásticos desse mundo: a influência das estações longas e sua relação com a falta de progresso. As estações do mundo de Westeros são mágicas e os invernos podem durar vários anos. Nos anos de verão, parte das colheitas é guardada para a sobrevivência durante o inverno. O norte de Westeros é uma das regiões mais afetadas desse mundo pelos invernos, ao ponto de que os mais velhos abandonam suas casas para morrer e sobrar mais comida para os mais jovens. Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep, and women smothered their babies rather than see them starve, and wept, and felt the tears freeze on their cheeks. O foco desse povo estará na sobrevivência, e provavelmente qualquer plano de guerra ou grande construção não seria prioridade durante o inverno. E mesmo com a chegada do verão, eles levariam um tempo para se recuperar do longo período de fome e extremo frio. Seria como se o norte passasse constantemente por pequenas idades das trevas, que literalmente congelariam sua sociedade. Uma das críticas que George Martin recebe é a falta de progresso, principalmente em Westeros, que está quase a mesma há milhares de anos. Na verdade, pode-se até afirmar que há um regresso, porque os melhores castelos e fortalezas são os mais antigos, e as melhores espadas de aço valeriano não são mais feitas, é uma arte perdida. As estações talvez justificassem a falta de progresso e o possível regresso na sociedade, mas esse tema não cabe nesse vídeo. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre a falta de progresso e de desenvolvimento de tecnologia em livros de fantasia, deixe a sugestão nos comentários. O que é relevante na nossa análise dos Stark é que a estagnação no norte possivelmente preservaria a dinastia no poder. A última suposição que trago aqui adentra bastante na fantasia: a possível relação mágica e de parentesco com os caminhantes brancos. Nos livros tem um personagem lendário chamado Rei da Noite. Ele não tem nada a ver com o personagem da série, eles só pegaram o nome. Nos livros, o Rei da Noite foi um Stark que viveu muito tempo atrás e tinha uma amante bem peculiar, uma White Walker fêmea. Tem uma teoria de que os Stark descendem desse casal, crianças metade humanas e metade caminhante branco. E tem outra teoria em cima dessa, que afirma que os Starks tiveram uma ajudinha de seus parentes gelados para se manter no poder por tanto tempo, com o pacto que os Stark eventualmente esqueceram. Eu não acredito nessa segunda teoria, mas é um bom exemplo de como os elementos fantásticos podem afetar a longevidade de uma dinastia. E mesmo se acreditasse, ela não explicaria por que a casa Hightower existe há 10 mil anos. Talvez uma junção de algumas das possibilidades que citei justificariam as casas milenares. Mas eu acho que na verdade o Martin simplesmente achou que 8.000 era um número legal e não considerou as implicações disso. Não é muito realista, mas também não é condenável. Toda a história de Westeros é obscura, então tem muita abertura para a especulação. As incertezas e o mistério sobre o passado trazem um certo realismo. Por isso que os 8.000 anos não me incomodam. Tá bom. Um autor que não deixou espaço para especulação é o nosso querido Tolkien. A história da Terra-média é mais detalhada e tem longas listas de reis. Mas o que vamos analisar na obra de Tolkien é a longevidade dos indivíduos. Para não perder a terceira e última parte desse conteúdo sobre dinastias milenares, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para ajudar o guia de Worldbuilding, basta curtir o vídeo e me falar nos comentários o que está achando desse mês sobre reinados e dinastias.